A nossa entrevista especial deste sábado, né? Vamos falar aqui um pouquinho com o deputado federal Geraldo Rezende. Geraldo Rezende Pereira, né? De Minas ao Mato Grosso do Sul, né? A jornada de um baluarte, de um batalhador, a história do Dr. Geraldo Rezende é daquelas que inspiram e emocionam. É verdade. Nascido em Minas Gerais, em uma infância marcada pela simplicidade, ele aprendeu desde cedo que a vida não entrega nada de graça. Cada conquista é fruto de suor, esforço e determinação. O menino que desde pequeno se destacava pela sua postura firme em relação àquilo que ele queria na vida. O que é que eu quero da vida? Eu não quero uma vida privada, de uma condição melhor. Eu vou ser alguém na vida. Um dia ele falou para ele mesmo. Mas para tanto, teria que dar alguma coisa em troca. Porque a vida não nos dá absolutamente nada de graça. Existe um negócio que chama contrapartida, né? Ainda menino, Geraldo Rezende conheceu o peso do trabalho. Foi servente de pedreiro, vendedor de picolés, o que ele traz com muita honra e muita dignidade, né? Esse início. Encarou de frente os desafios que a vida lhe impôs. Pois é, mas mesmo diante das dificuldades, ele nunca perdeu de vista o sonho de um futuro melhor. Geraldo Rezende Pereira foi essa força interior que o levou a adotar Mato Grosso do Sul Dourados como sua terra natal, onde encontrou não apenas um lar, mas também a oportunidade de transformar vidas com seus pais, ainda menino, ao lado dos irmãos, mas ele sempre se destacava pelo brilho no olhar, pela sua postura e pela sua vontade de ser alguém na vida. Com muito estudo e dedicação, Geraldo se tornou médico, Dr. Geraldo Rezende, uma profissão que reflete sua essência, cuidar das pessoas, salvar vidas, dar às pessoas algo de especial, principalmente para debelar as patologias, as doenças. Mas ele não parou por aí, movido pelo desejo de fazer mais, de impactar ainda mais vidas, ingressou na política, foi vereador por Dourados, foi deputado estadual, secretário estadual de saúde. Hoje, como deputado federal por Mato Grosso do Sul, é reconhecido como um dos melhores da história, destacando-se na Câmara dos Deputados por sua atuação firme e comprometida. A trajetória de Geraldo Rezende é um lembrete absolutamente poderoso de que, com coragem e trabalho árduo, é possível superar qualquer obstáculo. Ele não apenas construiu uma carreira de sucesso, mas também deixa aí um legado de inspiração para todos que acreditam no poder da transformação. E eu fiz questão de falar isso aqui do Dr. Geraldo, porque eu uso pessoas de sucesso para transmitir para outras pessoas que elas podem, que elas são capazes. O mundo que a gente está vivendo, principalmente esse universo nefasto, cruel, das drogas, onde muitos jovens se perdem, é possível ser alguém na vida, mesmo se você sair de um berço humilde. Você pode perseverar, né? Seguir realmente uma trajetória em busca de realizar um sonho com honestidade. Dr. Geraldo Rezende, seja bem-vindo aqui na nossa NFM, na MS Web Rádio, também ao vivo no nosso canal de YouTube. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Neres. Boa tarde, Kleiser. E eu fico muito feliz em poder estar aqui, ainda mais você fazendo essa bela introdução. E eu fico muito orgulhoso dessa trajetória e tenho orgulho, de fato, de ter alcançado sonhos de um menino pobre que viveu a grande parte da sua vida aqui, apenas 4 quadras, 5 quadras desse ambiente aqui, ou seja, que é na rua 20 de dezembro, certo, aqui no Jardim Santo André, vizinho aqui onde está instalado os estúdios dessa rádio, e que conseguiu, com muito esforço, com muita determinação, com muita garra, transformar sonhos em realidade. Se hoje sou deputado federal pelo 6º mandato consecutivo, se eu sou médico hoje, é porque eu enfrentei todos os desafios que é postos a alguém que tem uma origem muito humilde e que conseguiu
planejar e sonhar, e que teve apoio da sua família, dos irmãos, teve apoio também de algumas pessoas que o incentivaram no passado para que ele alcançasse os objetivos que ele traçou para a sua vida. Estou chegando aos 70, mas com muita dedicação, e tem muito ainda a contribuir para o Mato Grosso do Sul e contribuir para Dourados e para a região da Grande Dourados, e quero, enquanto Deus me der vitalidade, me der condições, eu quero ainda somar outras ações que beneficiem o conjunto da nossa gente. Bom, a sua vida, a sua história é uma história inspiradora. Agora, uma outra característica, pelo que eu conheço, né, eu tenho o privilégio de ter uma convivência e amizade há muito tempo, é que o senhor é um inconformado. O senhor atinge um sonho e fala, eu tenho que conseguir algo mais. Sempre está conseguindo coisas extraordinárias, mas buscando coisas maiores. Sim, eu sou inconformado com a situação das pessoas. Pela minha trajetória, eu tenho algo que eu não me conformo com as pessoas que, ao ascenderem a algum cargo público ou a ter uma projeção na sociedade, seja em qualquer espaço, que eles não contribuam também para melhorar a vida das pessoas. Eu só posso ser feliz se eu verificar que as pessoas que me rodeiam são felizes. Às vezes as pessoas me chamam de bravo, de duro, às vezes até de grosso. Isso eu já ouvi. Eu vejo até alguns falarem isso, os políticos falarem, mas eu quero dizer para você que eu me coloco no lugar da pessoa que precisa de uma consulta, que precisa de um medicamento, que precisa ter acesso à educação, que precisa ter uma assistência social melhor. Então não me conformo com a morosidade, não me conformo com aqueles que não têm esses compromissos, não me conformo com quem, ao ascender a uma posição de destaque, vira as costas para a nossa gente. Hoje mesmo, Antônio Neres, eu comecei cedo. Eu já fiz várias audiências no hotel que eu me hospedei aqui. Depois eu fui lá entregar um veículo, um café da manhã, que me deixou muito feliz. Entregar um micro-ônibus, R$580 mil, um micro-ônibus para a PAI de Dourados, para transportar as crianças com síndrome de Down, as pessoas que têm deficiência, para que elas possam fazer suas atividades, ir até o Exército para fazer ecoterapia, ir nas clínicas de especialidade para fazer seus tratamentos e fazer o transporte para Campo Grande ou para algum lugar onde vão fazer modalidades esportivas, para eles poderem ser cidadãos e cidadãs em plenitude. E olha que me agradou verificar, encontrar várias pessoas que me acompanham há tanto tempo, que me acompanham há 40 médicos lá que trabalham na PAI, que ajudam a PAI, da diretoria. Tive lá um discurso belíssimo que o vice-governador Barbosinha, meu amigo pessoal, fez lá, retratando a trajetória dele e a minha trajetória, que é muito similar. Aliás, a história dele é muito próximo da minha. Certeza. E aí nós fizemos lá, e depois eu saí dali e fui na Praça Antônio João encontrar as pessoas, os responsáveis e as crianças com autismo, que nós comemoramos dia 2 de abril, Dia Mundial do Autismo, e lá hoje teve uma atividade na Praça Antônio João. Então eu estive lá com o pessoal dos autistas e olho assim, e vejo, puxa vida, eu me lembro até hoje, há 10, 12 anos atrás, quando 4 famílias me procuraram que tinha crianças com autismo e queria criar uma associação, fazendo aquelas promoções de churrasquinho aqui, festa junina ali, que não arrecada nada, que dá muito trabalho. Eu falei, esse pessoal nunca vai conseguir construir essa associação se não tiver alguém que assuma com eles essa tarefa, assumir. E eu vejo ali, criado ao lado do Caíque, lá no Terra Roxa, a melhor estrutura do estado de Mato Grosso do Sul, a melhor do Mato Grosso do Sul, erguida através da nossa ação enquanto deputado federal, enquanto secretário de saúde. Lá está belíssimo, você precisa ir lá, não sei se já foi, mas precisa de ver aquilo lá. Depois eu fui em Itaporã.
aqui do lado, entregar uma reforma. Eu não pude estar presente quando o ex-prefeito Marcos Paco fez a entrega lá dia 31 de dezembro de 2024, último dia do seu governo. Eu não pude estar presente porque eu estava fora do Mato Grosso do Sul. Então eu fui lá visitar a obra do hospital, mas entregar ao mesmo tempo um moderno aparelho de raio-x que substitui o aparelho que eu dei há 15 anos atrás. Ou seja, há 15 anos atrás teve um deputado que teve a preocupação, que levou um equipamento. Esse equipamento já se tornou obsoleto, antigo, então lá estava entregando hoje um moderno aparelho de raio-x lá com o prefeito que foi eleito na última eleição, o prefeito Tiago Carbonaro. Então isso é o que me alegra. E as pessoas falam, puxa vida, esse caboclo, onde é que ele tira tanta energia? E é onde que ele mostra, com os quase 70 anos que ele tem, esse vigor que faz inveja aos jovens. Eu falo, é porque Deus me fez instrumento para poder, em qualquer espaço que eu tiver, como médico, ou como cidadão, ou como um agente político, transformar a vida das pessoas. E não vou descansar enquanto não tiver amanhã. Eu vou para Campo Grande e amanhã eu estou lá em Rio Brilhante, para poder estar lá junto com a PAI, numa promoção de um churrasco da PAI lá, que lá o pessoal é muito colaborativo e tem uma associação lá que é muito importante, muito bem gerida, e nós vamos fazer o churrasco e nós estamos construindo a melhor sede de autista da PAI do Mato Grosso do Sul. Nós estamos construindo lá em Rio Brilhante a melhor sede da PAI do Mato Grosso do Sul, naquela cidade. E eu vou ter que amanhã ir lá, e passando hoje por aqui, eu estou aqui junto com você para poder falar um pouco daquilo que você quer que a gente fale, dos questionamentos, e ao mesmo tempo abraçar com muito entusiasmo a cada um que nos ouve nessa manhã de hoje. Uma característica sua, e por isso que essa vibração, essa motivação, esse combustível de tudo que faz, é que o senhor se coloca no lugar do outro, né? Empatia. Empatia. Se colocar no lugar dos outros. Verificar que se a gente construir por outro, a gente está construindo para nós mesmos. Porque uma sociedade, ela só é justa quando todos estiverem justos e quando todo mundo tiver acesso a pelo menos aquilo que minimamente nos diferencia dos demais seres. Que nós possamos ser seres humanos na sua plenitude. Bom, 6 mandatos de deputado federal, os temas mais relevantes, projetos, enfim, toda aquela atividade, mas o mineiro ele tem um ditado que ele diz assim, quando você tem muita intimidade com uma pessoa, você entra pela porta dos fundos, né? Então o senhor tem tanta intimidade, tantas ações que entra pela porta dos fundos dos ministérios, não é isso? Sim, eu conheço Brasília, conheço como conversar com as pessoas. Até agora mesmo, dia 31 de março, venceu o prazo dos prefeitos e as prefeitas cadastrarem proposta para o novo PAC. O governo federal lançou um PAC em 2023 e nós tivemos muito sucesso. Está sendo feito escolas, unidade de saúde, SAMUs, enfim, várias estruturas que os municípios não têm condições de poder construir. E agora vai ter uma nova seleção. Eu conheço com experiência quem que faz as seleções lá em Brasília. E vou, logicamente, fazer meus pleitos. Ora, Aral Moreira, município lá da fronteira, está precisando de uma unidade de saúde num bairro lá, que é um bairro mais pobre. Eu tenho necessidade de construir aqui em Itaporã um centro de atendimento psicossocial para atender os usuários de drogas, os usuários de álcool. E eu quero tentar levar isso para Itaporã. E eu trabalho, eu dou um jeitinho e as coisas às vezes acontecem e o pessoal fala, puxa vida, esse deputado faz tudo, esse deputado busca tudo. É porque eu não descanso. E porque eu sei que na atividade política tem alguns que usam outros mecanismos para ganhar a eleição. Mecanismo principalmente financeiro. Eu uso o meu mecanismo de trabalho. Eu sou o político que mais entregas faço em Mato Grosso do Sul. Isso eu posso dizer para você. Não tem um político, seja deputado estadual, seja deputado federal, seja senador, que tem um monte de entregas que nós temos em todo o Mato Grosso do Sul. Amanhã eu vou estar lá em Rio Brilhante, na APAI, porque nós estamos construindo a melhor estrutura de APAI no interior do estado, lá em Rio Brilhante, porque lá tem uma entidade que me orgulha de ser parceiro.
Ó, o senhor recebeu recentemente, numa reunião de bancada, mas também conversou com o prefeito Marçal, e como sempre o senhor fez com todos os prefeitos, independentemente de partido, independentemente da linha política, do companheiro ou não, o senhor sempre trabalhou muito pelos municípios. E Dourados sempre recebeu também um foco especial. Como é que foi esse encontro com o prefeito Marçal Filho, e o que o senhor pode dizer para o Douradense, especialmente em relação a isso? Todo mundo sabe que eu não tive participação no processo de sucessão aqui do Alan Guedes. Eu não apoiei nenhum dos candidatos. Eu tinha minhas razões e tenho minhas razões para fazer esse tipo de posição, que foi uma posição política tomada. Mas eu sou de Dourados, eu sou deputado federal do Mato Grosso do Sul. E eu me coloquei à disposição do prefeito, ele estava visitando vários deputados, senadores. Eu fui lá e me ofereci, olha, independente da política, eu já fiz isso com o Murilo, já fiz isso com o Délia, já fiz isso com o Alan, independente, porque a gente situa politicamente num campo e a gente precisa de entender que institucionalmente o eleitor definiu algum caminho para a cidade. Então eu me coloquei à disposição do prefeito. Depois o prefeito esteve lá em Brasília e fez algumas reivindicações. Eu entreguei ao prefeito vários projetos que estão em andamento, que foi heranças da administração que a gente conseguiu na administração passada e até em administrações anteriores. Coloquei para ele um montante de recursos que a bancada já colocou no orçamento de 2024, 2025. Coloquei para ele algumas ações políticas que nós viabilizamos. Dá um montante de mais de 364 milhões de reais. 364 milhões de reais. Então, são várias obras que pode ter e ele pode entregar nesses próximos 4 anos. Eu espero que ele não possa repetir a administração passada, que foi muito morosa e não conseguiu fazer as entregas, fruto das ações, não só do deputado Geraldo Rezende, fruto das ações que nós deixamos enquanto secretário, outros deputados também. Tem várias unidades de saúde, exemplo, Jardim Leste, lá Vila São Pedro, Indápolis, UPA, Clínica da Mulher, que eu deixei faz 3 anos. Deixei o recurso para essas obras, para revitalizar, para reformar as unidades. E não se consegue aqui em Dourados em 3 anos. E eu disse há pouco, em outra entrevista, que parece que enterraram a cabeça de burro na Praça Antônio João, que as coisas aqui são diferentes nos outros municípios, aqui as coisas não andam. Bom, Cirlei Antunes está mandando aqui um abraço para o deputado Geraldo Rezende, para o Nes, para o Cléser. Roberto Xavier, boa tarde. Eterno agradecimento ao deputado Geraldo Rezende por ter viabilizado verbas para asfaltamento no meu bairro, Jardim Porto Belo. E ele está dizendo aqui, foram dias de luta, mas o deputado, através de reuniões com moradores mediadas com o assessor Paulinho Falcão, tornou possível o sonho de centenas de famílias. Reconhecimento da por hora, eu tenho 6 mandatos, são mais de 20 e poucos anos, onde eu passo em Dourados, há asfalto ou há obras dos nossos mandatos. Mais de 120 bairros foram asfaltados em Dourados, ou na sua totalidade, ou em parte desse bairro. Infelizmente, a gente tem algumas situações que a contrapartida que era de responsabilidade dos prefeitos que passaram, não foram concluídas. Exemplo, Alto do Indaiá, todo ele foi asfaltado através de uma emenda gigantesca que eu consegui lá em Brasília. Ficou 3 ruas para asfaltar na época do Murilo, do ex-prefeito Murilo. Até hoje, passou o Murilo, passou Délia Razuc, passou Alan Guedes, não conseguimos terminar o asfalto em todos os bairros do Alto do Indaiá. Essa é a situação. Agora que vamos entregar o campo do Zé Tabela. Isso já faz mais de 8 anos que eu consegui aquele recurso. Foi na época do governador Reinaldo Azambuja, no primeiro governo. Então tem essas coisas. Por que isso acontece, deputado? Porque eu fico questionando, assim, você entrega no país, você já viu algum país entregar um hospital em 15 dias, mas também é uma operação gigantesca, como foi na China na época da Covid. Exatamente. Aqui em Dourados, para entregar o CER, que é o Centro de Especializado em Recuperação,
que o APAI está tomando conta ali no Terra Roxa, que foi fruto da nossa ação, eu viabilizei esse recurso na época do governador André Putinelli. Poxa vida. E da secretária Beatriz Dobachi. Então passou o governo do André Putinelli, passou os 8 anos do Reinaldo, passou os 2 anos do Eduardo Rídio, 14 anos depois que nós fomos ativar e ativamos agora, em parte, ainda está faltando alguns equipamentos pela administração municipal, no final do ano passado. Então, Dourados é desse jeito. E às vezes as pessoas acham ruim quando eu falo a verdade. Aqui as coisas não acontecem, fruto das ações políticas de alguns que tentam retardar, dessa luta fraticida que alguns conseguem, vou destruir o fulano e o Beltrano na política, e da ação pouca efetiva do conjunto da população. Parece que a população aqui é inerte e muitas vezes é omissa em fazer papel verdadeiramente do eleitor, de cobrar, de exigir, de fazer com que os seus representantes cumpram os seus papéis. Então essa coisa é histórica, é cultural aqui. As pessoas não se mobilizam por causa nenhuma. Agora mesmo, nós vamos entrar nesse assunto. A importância da gente ter um senador da República. Eu ia te perguntar isso. A importância. Todos os municípios que quiseram ter senador, região, se mobilizaram. Foi assim com o Corumbá, que mobilizou para eleger o Delcídio. Foi assim lá nas décadas de 60, 70, ainda na época da ditadura, que Ponta Porã se mobilizou e elegeu um senador, Rachid Saldanha Dese. Foi assim com Três Lagoas, com o Rames Tebet, depois com a Simone Tebet, com a filha, pai e filha. Agora, Dourados, você coloca, parece que o povo fica achando que a coisa acontece assim como uma mágica que cai no colo. E não se mobiliza, nem setor empresarial, nem setor industrial, nem classe política, que aqui eu posso dizer, político aqui é o seguinte, é um atirando contra o outro, para ver como eu destruo fulano, como eu destruo o projeto de Ciclano. Nessa hora, qualquer cidade do Porto de Dourados, se tivesse em outro estado, Londrina, Maringá, Uberlândia, Governador Valadares, Juiz de Fora, estaria mobilizado por falar, puxa, tem 2 vagas. Uma, certamente, vai ser para o ex-governador Reinaldo Zambuja, que tem uma ascensão forte, mas a outra vaga, Dourados podia assumir esse papel, podia construir uma candidatura que fosse do interior, podia construir uma candidatura que fosse da Grande Dourados, da fronteira, do Cone Sul, do interior do Mato Grosso do Sul. E aí tem esse moço aí, que está com 70 anos, mas ainda tem vigor, e que conhece tão bem os meandros de Brasília, de Campo Grande, que pode galvanizar o apoio e poder ser o senador que a gente sempre sonha. E o que está faltando para Geraldo Rezende? Falta apoio da imprensa, falta apoio da discussão de todos os meios de comunicação, falta apoio de uma associação comercial e industrial de Dourados, empresarial de Dourados, falta apoio dos políticos, falta apoio dos vereadores, falta apoio do prefeito, falta apoio da região. Ou seja, eles acham que essas coisas têm geração espontânea, e não existe. Política se constrói em projetos. E mais ainda, se não for Geraldo, vamos ver outra pessoa. Já teve aí a intenção do João Deli, espetacular vereador, foi vereador junto comigo. Já teve o Egon Krakeck, já teve o Murilo Zawit, mas parece que a região não se mobiliza. Não vê importância até no aspecto econômico, Antônio Neres. Deputado federal tem um montante de recursos bastante expressivo, 37 milhões para poder trazer emendas, levar, fazer asfalto, fazer esgoto, fazer creche, fazer escola, fazer posto de saúde, atender as entidades. Mas o senador já começa com 70 milhões. Senador, são 3 por cada estado. A conversa é diferente. Deputado é de acordo com a população. Nós temos 8 aqui, São Paulo tem 70. Senador é o mesmo número de São Paulo, é o mesmo número de Mato Grosso do Sul. Então, a conversa com o ministro, a conversa com o presidente é diferente, dá para buscar mais recursos. Mas nem isso a população de Dourados, e eu falo no seu conjunto, porque geralmente se tivesse lideranças fortes aqui, em todo setor, não só na política, mas em todos os setores, se estariam discutindo projetos que possam falar, vamos eleger um senador
de Dourados, um senador do interior. E aí, logicamente, eu estou me colocando à disposição, porque são 2 vagas. A segunda vaga poderia ser muito bem de Dourados e da região. Basta querer, basta construir, porque nada vai cair do céu. Vai cair naqueles que trabalham e que efetivamente fazem projetos para eles se transformarem em coisa execuível, ou seja, coisa que seja realizável. Já dizia o poeta Ivan Lins, só depende de nós. Bom, esse programa, a gente tem audiência em toda a região. O senhor foi deputado mais votado em Fátima do Sul, tem uma base muito forte lá. Vicentina e Jataí, que são os 3 municípios que a gente tem uma excepção, e Glória de Dourados, uma excepcional audiência. O que o senhor tem para dizer em relação a esses municípios aí da nossa micro-região? Pode contar comigo, como sempre contaram. Eu consegui fazer lá em Fátima do Sul um prefeito aliado, o Wagner da Garagem. Tenho a responsabilidade de fazer com que ele dê certo. Lá em Vicentina, eu já conversei com o novo prefeito. Falar, ó, passou a eleição, meu candidato não foi vitorioso aqui, mas nós vamos fazer, que é o Kleber, vamos fazer tudo para te ajudar. A mesma coisa aconteceu lá em Jataí, com a nossa Cileide, com a nossa querida prefeita Cileide, que ganhou por 4 votos. E eu falei, eu fui responsável por esses 4 votos. Eu fui lá na sexta-feira entregar a melhor unidade de saúde do interior do estado, construída pelo nosso querido prefeito, o Heraldo Jorge Leite. Isso. E aí nós entregamos na sexta-feira ou na quinta-feira, que antecedeu o pleito eleitoral. Eu falei, olha, se eu não tivesse ido lá, aí ela brinca, ela ri, que ela tem uma risada gostosa e tal, mas eu tenho compromisso com esses municípios, sou o deputado mais presente na região, não só o mais votado, mas eu posso dizer que nessa cidade não tem ninguém que nos últimos 30 anos, levou tantos recursos para essa cidade. Juntar os outros não vai dar nem a metade do que eu já levei para cada uma dessas cidades. E vou levar. Eu tenho uma capacidade de trabalho extraordinária. De articulação e de viabilização de recursos. E vou ajudar, assim como vou ajudar a Deldaps, que nós elegemos lá o Jean, assim como vou ajudar lá em Viema, Angélica, Taquarussu, Nova Andradina, Bataiporã e lá a nossa querida Anorilândia. Naquele corredor que a gente chama ali, o Vale do Iviema. Bom, muito bem. É sempre um prazer falar. E as portas estão sempre abertas. Volte sempre aqui para bater um papo com a gente, para conversar. Quando tiver algum tema relevante, urgente, também pode entrar de Brasília. O canal está aberto. E fica à vontade. Mais alguma coisa que o senhor queira? Eu quero só dizer para você que eu fiquei muito feliz em vê-lo novamente. Opa, muito obrigado. Tem sempre encontrado você é uma figura histórica aqui e a gente sempre se coloca à disposição. Quando você precisar também, estou à disposição para prestar esclarecimento e para discutir qualquer tema relevante em relação à nossa atividade enquanto agente político. Muito obrigado, bom final de semana e estou partindo. Campo Grande. Campo Grande. Um abraço. Um abraço. Conversamos então aqui com o deputado federal Geraldo Rezende, que é do PSDB, 6º mandato, né? Um abraço, deputado, felicidade. 6º mandato e eu e o Cléser Gomes o recebemos aqui nessa entrevista saborosa, falando de tudo. E o Geraldo não fica em cima do muro, ele fala de tudo, né? Ele é transparente, o que ele quer, o que ele acha, ele fala. E essa é uma característica dele, que às vezes ele coleciona, de alguma forma, alguns desafetos, porque se ele tiver que falar, ele não fala. Se ele tiver que falar, ele vai falar. Então, aquilo que ele pensa, e vai passar realmente com muita veemência, né? As pautas mais relevantes, os assuntos, os temas. E a gente agradece aqui pela presença aqui em nosso programa. Deixa eu baixar aqui e agradecer aqui a audiência do pessoal.